Hunt, em 1976, conquistou o título de campeão mundial. O piloto britânico tinha fama de festeiro já sem motivo. Imagine com o título da Fórmula 1. Essa história que vamos contar hoje. Ah, já estou avisando, tire as crianças da sala. Esse daqui é um novo quadro que eu estou trazendo para o canal. É a mesma questão do Boteco F1 História, mas eu quero, ao invés de trazer toda a história de pilotos, equipes e tudo mais, trazer algumas histórias pequenas que a gente não conhece tanto assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui e coloca também aqui nos comentários mais sugestões de quais outras histórias nós podemos contar, de pilotos, pistas, personalidades da Fórmula 1 e tudo mais. Tudo bem? O filme Rush, No Limite da Emoção, conta a história da disputa do campeonato da Fórmula 1 de 1976 entre Niki Lauda e James Hunt. É um filmaço, um dos poucos trabalhos bem feitos do diretor Ron Howard. No filme, a gente já pôde ver que James Hunt gostava muito de festas, drogas e mulheres. E numa biografia, nós ficamos sabendo como foram as semanas seguintes ao título daquele ano, semanas seguintes e anteriores também. Vale lembrar que eram os anos 70 que foram marcados por uma revolução do chamado amor livre e um movimento cultural que era contra guerras ao redor do mundo, como a famosa Guerra do Vietnã. Nos Estados Unidos, as verdadeiras seitas eram montadas com base nessa doutrina recheada com muito sexo, drogas e rock and roll. Em Londres não era diferente. O movimento punk ganhava força nas ruas, também regado a muitas drogas. Então, neste contexto, imagine ser um piloto de Fórmula 1 e ainda bonito. Claro que James Hunt não era tão bonito quanto o seu intérprete no Rush, o Chris Hemsworth, mas claro que o britânico deixava muitas garotas loucas com a sua presença em pleno crescimento do amor livre. De acordo com o biógrafo Tom Robinson, Hunt viajou para o Japão assim que o GP dos Estados Unidos acabou e ficou em um hotel na cidade de Tóquio. A corrida seria em Fuji, onde passou quase 2 semanas em Tóquio com o amigo Barry Sheene, que era um motociclista famoso na época. Robinson relata que Hunt era um apreciador de cannabis, de álcool e cocaína. Então, imagine só o quarto desses dois. O Hilton de Tóquio sempre recebia atendentes de voos que chegavam da Inglaterra e precisavam passar 24 horas por lá descansando antes de pegar o avião de volta. O Hunt viu aquilo e pensou, isso eu não posso perder. Então ele convidava as garotas para festas em seu quarto e quase sempre elas diziam sim. Assim como jovens fãs japonesas que também eram convidadas. Essas festas eram uma loucura, como você pode imaginar. A corrida aconteceu e Hunt foi campeão após Niki Lauda desistir da prova, alegando falta de visibilidade. O Lauda ainda estava se recuperando do acidente em Nürburgring. Quando Hunt chegou no Heathrow, o aeroporto de Londres, 2.000 fãs já esperavam para comemorar o título. Do seu lado estavam sua mãe, Sue Hunt, e sua namorada Jane Birbeck, que era uma modelo conhecida na época. As duas, claro, encontraram Hunt no aeroporto. A sua namorada não o via há quase 1 ano e mal sabia de tudo que estava acontecendo. Estima-se que em 2 semanas Hunt teria dormido com 33 mulheres em Tóquio. O Hunt era de uma época onde correr na Fórmula 1 e voar tinham paralelos muito fortes que atraíam pessoas desapegadas, focadas e um pouco selvagens, entre aspas, com o seu estilo de vida. Você me entende, né? Curiosamente, o Hunt nunca admitiu, mas amigos próximos dizem que ele tinha medo de correr e quase sempre vomitava antes das corridas.
Hunt deixou a Fórmula 1 no final de 79, quando corria pela Wolff, e passou um bom tempo como comentarista oficial da categoria no Reino Unido, compartilhando as transmissões com o Murray Walker, a lenda. Vale dizer que Hunt já tinha sido casado com a atriz Susie Miller. O casamento durou de 1974 a 1975, quando Miller deixou o piloto pelo ator Richard Burton. Em 1983, ele se casou com a Sarah Lomax e, inclusive, chegou atrasado para o evento, e dizem que seu irmão teve que ir comprar uma gravata porque ele estava sem. Desse casamento, Hunt teve 2 filhos, Freddie e Tom. Eles se separaram em 1988, mas continuaram vivendo na mesma casa para o bem dos filhos, segundo eles. O motivo do divórcio, que veio em 89, adultério de Hunt. Aliás, em 88, ele foi preso acusado de furto, mas foi solto horas depois das acusações serem retiradas. Nesse mesmo ano, ele conheceu Helen Dyson, que trabalhava como garçonete num restaurante perto de sua casa e era 18 anos mais jovem. E essa mulher foi um bem danado para o Hunt, que começou a se exercitar mais e manter mais contato com a sua família, apesar de esconder o relacionamento dos amigos. No dia 14 de junho de 1993, ele ligou para Helen e a pediu em casamento via telefone, mas, quem diria, no dia seguinte, aos 45 anos, ele sofreu uma parada cardíaca fulminante e morreu. Pois é, esse era James Hunt, hein? Campeão de 1976 e que tem todas... Essas, na verdade, são histórias pequenas, né? Desse mundo, desse livro que foi o James Hunt. Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls. But it's true. Então, se você gosta muito do Boteco F1, considere se inscrever no canal. E se você gosta muito mesmo, considere ser um membro ou um apoiador para entrar assim nos nossos grupos de WhatsApp, receber o podcast exclusivo e ter uma live, que na verdade é uma reunião online. Eu coloco no Google Meet, todo mundo conversa com todo mundo e a gente vai se fazendo perguntas e batendo um papo sobre Fórmula 1 uma vez a cada 15 dias e o podcast também uma vez a cada 15 dias. Eles vão se intercalando, né? Semana que tem podcast não tem live, semana que tem live não tem podcast. Se você quer saber como receber essas recompensas, os links estão aqui na descrição do vídeo. E como sempre, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até mais!